E o Cruzeiro fechou preparação para pegar o Grêmio amanhã, às 8h30 da noite, jogo no Gigante da Pampulha. Caio Jorge voltou a ser relacionado, hein? O homem tá de volta. Agora fica a dúvida se será titular, terá condições de ser titular, já tem ritmo físico, ritmo de jogo, como que o Arthur Jorge pretende utilizar o KJ para o jogo de amanhã. O Caio Jorge, ele que apresentou dores em um nervo da região do abdômen e por isso ficou de fora, inclusive, do jogo contra a Universidade Católica e acaba desfalcando o Cruzeiro também nesse Campeonato Brasileiro em alguns jogos. Antes, por conta de um trauma no pé direito, aí depois dores também no pubis, mas já recuperado dessas questões, e aí antes do jogo contra a Universidade Católica apresentou dor ali na região do abdômen, num nervo da região do abdômen, e por isso desfalcou no meio da semana o Cruzeiro. Mas treinou normalmente hoje, relacionado, e volta a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Vamos para o campinho, então, para escalar esse Cruzeiro, que deve ir a campo, quem a gente imagina que deve ir a campo amanhã para o jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No gol, a gente já comentou aqui, o Otávio, né? O que vocês imaginam que será o titular. Minha vontade, Léo. Eu vou escalar o gol por minha vontade hoje. Tem a minha vontade, mas eu tenho a impressão que o Arthur Jorge vai fazer essa mudança. Muito por uma coisa que a gente discutiu nas últimas horas, que foi o que ele disse na coletiva, né? Parece que ele enxerga a necessidade de uma mudança. É um cara também que não fica insistindo muito naquilo que vê que não vai fluir. Então eu tô confiante pro Otávio iniciar o jogo de amanhã. Pra mim só a questão física talvez venha a pesar, pensando no que aconteceu no treinamento de ontem. Mas por tudo que foi informado, inclusive pelo Samuca, ele tá bem. Então eu creio que começa. Se você vê o Matheus Cunha, por exemplo, você vai ficar surpreendido? Assim, não surpreendido no sentido não, que surpresa. Particularmente mas, assim, não. Particularmente não vou ficar surpreso. Vou ficar triste, mas não surpreso. Otávio, vamos colocar ele aí nessa previsão para o jogo de amanhã. Na direita é o Fagner, né? Descansou contra a Católica, agora a tendência é que retorne. Vinha muito bem o Fagner, né? Fez uma sequência boa de 2 jogos. E sem a presença do Cássio, por exemplo, o Fagner agrega não só na parte técnica, mas em liderança, né? Opa. Essa figura de liderança para a defesa do Cruzeiro é muito importante, ainda mais nesse momento. E tomara que ele faça um bom jogo, né, Valor? Porque primeiro a gente tá com dificuldade de contar com o William, os últimos jogos deixando uma impressão muito ruim, e para ter mais calma com o Cauã Moraes também. Perfeito. É porque ambos que você citou, Cauã Moraes e o William, foram mal. O Cauã não foi... Na verdade, o Cauã foi mal, o William foi péssimo. Porque o Cauã joga 45, mas ele não entrega nenhum gol, e para mim tá muito mais ligado ao aspecto da juventude, pouca rodagem dele, né? A gente viu um Cauã fazendo coisas que não são naturais do Cauã fazer. Chegar do meio da intermediária do adversário e tentar cruzar. Para mim tá muito assim, de sentir o jogo mesmo, e eu não coloco jamais o Cauã na mesma prateleira do William. O William tá numa prateleira para mim de fim de ciclo. Só que você não consegue encerrar esse ciclo agora. Espero que o ciclo do William seja encerrado no meio do ano, mas até o meio do ano, o William vai estar lá, e hoje justamente tem que ser a segunda opção quando o Fagner não estiver em campo. A primeira é o Cauã, e depois, uma necessidade extrema, o William realmente entrar em campo, Léo. Então, para dar tranquilidade para o Cauã, o Fagner, além de conhecer muito da posição, eu acho que ele tem uma coisa que o William, ao longo dos tempos, foi perdendo no Cruzeiro. A seriedade, sabe, para com o jogo. Quando tem condição de jogar, ele joga. Quando não tem, ele só marca. Quando precisa só dar um bico, empurrar a bola para a lateral, ele faz isso. Ele é muito atento à questão tática, à questão de posicionamento. Então, realmente estou na expectativa da volta do Fagner, que foi muito bem no seu retorno, tanto em Guayaquil quanto também na partida contra o Red Bull Bragantino. E a dupla de zaga, o Valor, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus? Sem dúvidas, levando em consideração os que entraram contra a Católica,
O Vidalba foi mais um desses a fazer uma partida muito ruim. Nas abordagens, algo que uma das especialidades, né, do bom jogo do Vidalba é o quê? As abordagens, as caças, quando ele sai da área, a capacidade de chegar à frente dos atacantes. Ele chegou sempre atrasado, ele chegou sempre empurrando o atacante adversário, não subiu, perdido em lances de bola aérea. Para mim, o jogo contra a Católica, eu já não tinha dúvidas pela atuação do Jonathan Jesus contra a Católica e contra a Red Bull Bragantino. Vem o combo da atuação do Vidalba contra a Católica. Hoje o Jonathan Jesus é titular com uma boa margem até para o Vidalba, na minha opinião. Eu fico imaginando o Arthur Jorge, Caio, assim, quando ele chega ao Cruzeiro, entender o que aconteceu com o Vidalba, porque até então pra gente era uma dupla intocável. Precisa ser recuperado, viu, Léo? Só assim, precisa ser recuperado. Porque durante o ano eu acho que ele ainda vai ser importante, tá? Precisa ser. Precisa ser. A não ser que o Cruzeiro contrate mais e mais jogadores. Isso, a não ser que o Cruzeiro vá na janela e traga o zagueiro. Que desde quando o Cruzeiro trouxe o Fabrício Bruno, o Cruzeiro tenta contratar. Já faz um ano, já passou-se um ano, né? O zagueiro, o canhoto e tudo mais. Mas também não é uma novidade essa situação do Vidalba, né? Porque ele já não era também, nunca foi assim, o titular do Cruzeiro de uma maneira incontestável por muito tempo. Então, muitas vezes ele mostrou um bom futebol, assumiu a titularidade, aí às vezes acaba perdendo também esse espaço, depois volta e recupera, que ele possa voltar a recuperar também esse espaço. O início de temporada pro Vidalba tem sido um problema dentro do Cruzeiro, aí por muitos fatores, né? Não só em relação ao jogador, mas, enfim, tem outros pontos que também influenciam, né? Até essa questão de comissão técnica e tudo mais, parece que é um jogador que demora um pouquinho para entender isso. Eu me lembro que em 2024 ele tem um início ruim pelo Cruzeiro, fica um bom tempo escanteado e termina a temporada como um titular da defesa. Em 2025, quando o Jardim chega, se assusta até com o Vidalba, né? Mas depois ele se torna titular. E agora, em um momento que eu até imaginava o Vidalba se consolidando mais pelo 2025 que fez, porque no ano passado ele foi um dos melhores zagueiros do país, ele volta a ter esse desempenho abaixo que teve em outros momentos, né? Mas é um jogador que eu acredito que não é só de uma temporada. O Vidalba tem qualidade, mas hoje o momento é do Jonathan Jesus. Tecnicamente o Vidalba me assustou bastante contra a Católica e até mostrando uma certa desatenção, né? Naquele segundo gol, por exemplo, um posicionamento estranho. Vidalba que costuma ser muito, mas muito preciso em termos de posicionamento, mas agora não é o momento dele ser titular não. Então, pra mim, Fabrício Bruno e Jonathan precisam começar contra o Grêmio. Olha, só assim, para discordar um pouco do amigo, eu acho que teve um tempo que, pelo menos pra mim, cara, eu tinha certeza no ano passado que a zaga de fato era Vidalba e Fabrício Bruno, sabe? Acho que ele jogou no nível muito alto. Talvez esteja pesando contra ele também o fato de ter começado a temporada bem depois, né? O Vidalba fica muito tempo machucado. Desde aquele primeiro jogo das semifinais contra o Corinthians aqui no Mineirão, no dia 10 de dezembro, ele machuca o tornozelo. Eu tô bem preocupado com o nível que o Vidalba jogou, porque não é um cenário ideal nós termos dois zagueiros. Eu gostaria que nesse momento a gente tivesse uma dúvida, por exemplo, entre Vidalba e Jonathan Jesus. Significaria que os dois estariam em um nível muito bom. Digamos assim, o Vidalba jogando, por exemplo, que jogou no ano passado, e o Jonathan Jesus subindo de produção, sabe? É muito perigoso quando a gente tem o Fabrício Bruno bem, o Jonathan Jesus vindo bem, um Vidalba em queda, né? A partida foi muito ruim, eu espero que o Vidalba possa recuperar o seu futebol para que a gente tenha opções, né? Ele volta contra o RT, né, Valu? Já é o último jogo da primeira fase do Mineiro. Então talvez esteja pesando, mas é um cara que a gente sabe, tem uma coisa a gente sabe, o Vidalba, diferente do goleiro Matheus Cunha, ele tem um senso crítico muito grande, de tentar melhorar, de tentar fazer melhor. Então, para que a gente ganhe essa opção, né? E na esquerda, a sensação que dá é que o Kaique vai ser titular em todos os jogos até o final do ano. Isso aí, meu amigo. Ali comprou
sabe aquele lote ali, ó, comprou ali, ó, da linha de um escanteio defensivo do Cruzeiro até o escanteio do adversário. Ele falou assim, ó, isso aqui, ó, até você perder de vista pelo lado esquerdo, é tudo meu. Sem dúvida, é o dono do lado esquerdo. Kaique, vamos ver até que dia ele vai suportar, né? Precisa de começar a ser substituído também, né, Léo? Eu me preocupo demais com essa situação, mas como é que o Arthur Jorge, sabe, nossa, se eu tirar aquele gajo ali, hein, como é que tá o ritmo do Cauã Prates, né? A gente que não acompanha treinos, então... Isso pesa. Pesa. E amanhã o Kaique, mais uma vez, tende a ser muito importante, né? Eu tenho gostado porque com o Arthur Jorge, ele tá se soltando mais, né? Tá aparecendo mais ofensivamente, inclusive até sofreu o pênalti contra a Católica e aquele lado direito defensivo do Grêmio, né? Que tem um Pavon ali contestado. Pavon sofreu muito, por exemplo, contra o Cuiabano, né? Em São Januário. Eu acho que o Kaique é capaz de dar... o mesmo tanto de trabalho, por mais que o Cuiabano seja mais ofensivo, mas vai ser um jogo bom pro Kaique aparecer. E assim, e mesmo não tendo reserva, ele mantenha o seu alto nível. A gente pode destacar ou pontuar aqui um jogo ou outro que o Kaique não vai bem. Às vezes tem uma atuação que não é tão legal assim do Kaique. Mas nada que faça a gente questionar a titularidade do Kaique, até porque não tem ali uma disputa mesmo, mas assim... a gente ainda tem uma confiança, é um jogador que tem um crédito muito grande, pelo menos a gente projeta desse jeito, né? E o Kaique que siga assim, e vejamos como será a janela aí do meio do ano. Para Meiuca tem essa dúvida de Romero, né? Se ele pode já começar o jogo. O Samuel até chamava atenção que contra a Universidade Católica ele iria entrar, mas acaba levando o cartão amarelo. Foi até no momento em que um jogador do Cruzeiro ele faz um corte na lateral, né? Sim, o Matheus Pereira. E aí tava bem do lado ali da turma do aquecimento do Cruzeiro e o Romero ele acaba vibrando muito. E isso chamou a atenção ali da arbitragem, ele acaba sendo advertido e levou amarelo. Então ele não entra contra a Universidade Católica. E será que vai começar jogando amanhã? Eu espero que sim. Matheus Henrique como um primeiro volante, até que ele não foi tanto um primeiro volante contra a Católica, mas como volante no geral, seja primeiro, seja segundo, tá insustentável. Talvez a última cartada para ele voltar a ser útil, como foi em 2024 ao Cruzeiro, seja como um meia pela direita. Tá muito claro que não vai funcionar como volante. Lucas Silva tem alternado muito, tem uma dificuldade com sequência de jogos. Espero que o Romero venha a começar. Já esteve à disposição contra a Católica, então se ele ficou no banco é porque tinha condição de fazer pelo menos alguns minutos. Agora teve mais sessões de treino, não vai aguentar os 90 minutos, né? Muito difícil que isso aconteça, mas começaria o jogo com ele. É um cara que serve para equilibrar mais esse Cruzeiro, para proteger melhor a entrada da área e que dá uma dinâmica muito legal. Então eu espero ver o Romero já começando contra o Grêmio. E a gente vai começar a entender também como que pensa o Arthur Jorge, né, Valor? Por exemplo, se quando o jogador está voltando de uma certa lesão, ele pode estar 100% recuperado, mas é aquele treinador que prefere dar primeiro alguns minutos para esse jogador, para depois ele voltar a atuar como titular, ou se não, né? Se o jogador já está 100%, começa jogando. É que eu acho que, lógico que o Romero não vai voltar de qualquer maneira, né? Mas a gente está começando a achar, tá, pessoal? Talvez a gente esteja começando a achar um cara que possa ser uma boa opção quando o Caio Jorge não estiver em campo. Repito, pessoal, a gente pode estar começando a achar um cara que pode ser uma boa opção quando o Caio Jorge não estiver em campo, mas que não é o Caio Jorge, que não faz as coisas igual o Caio Jorge. Mas e aí, hein? E o Romero, cara? O Romero a gente não tem nem perto disso. E depois de ter rodado jogadores importantes ali no setor. Então, eu não estou falando que dada a importância dele, tem que se queimar etapas, pelo amor de Deus, nada disso. Mas eu creio que com as sessões de treinos, desde que ele foi desligado da viagem para Guayaquil e retornou a Belo Horizonte, teve tratamento, teve semanas de trabalho. Eu gostaria muito que o Romero tivesse, 55 minutos
de possibilidade de futebol. E se ele tiver, tem que jogar. Até pelo tanto que ele conhece da posição. Ele vai saber até, digamos assim, não é correr menos. Gente, o Romero conhece ali como nenhum outro jogador do elenco do Cruzeiro conhece a posição de primeiro volante. Nenhum. Mesmo o Gerson que joga em... Nem o Gerson, cara. Nem o Gerson, desculpa. Sabe, o Lucas Silva conhece muito ali da posição de meio campo, mas não é a dele. Se esforçou pra caramba enquanto teve fôlego. O Matheus Henrique, cara, não dá. O Matheus Henrique é o cara que ficou apontando caminhos. O primeiro volante precisa de ser o caminho com a bola nos pés. E o Romero, ele tem isso demais, cara. Ele tem as leituras, assim, impressionantes para fazer a bola sair da defesa, impressionantes para os desarmes, né? Repito, tomara que ele tenha condição de jogar aí 55 minutos. Se tiver, vai pro jogo. Se não tiver, eu lamento muito, porque, olha só, vou repetir mais uma vez. No ataque, talvez a gente esteja começando a achar, não uma solução, mas uma possibilidade de um cara que faça algo, que incomode. Cara, na camisa 5 segue uma interrogação gigantesca, né? Então, tomara que o Romero tenha condições. Se ele tiver, Léo, seria o escalado ali para ocupar o meio campo. Bora escalar então. Romero no meio de campo, ao lado do Gerson. Sim, para mim sim, tá numa ascensão. Jogou horrores contra o Red Bull Bragantino. Não jogou mais contra a equipe da Católica, porque ele e Matheus Pereira, para mim, se viram muito solitário. Tinha um jogador no meio campo com a camisa 8, feito um boneco de posto, na verdade, girando de maneira descoordenada, mas tomara que o Gerson faça uma partida do nível que fez contra o Red Bull Bragantino ou superior. Já é um dos principais jogadores sob o comando do Arthur Jorge. Amanhã a gente deve ver um Gerson, caso o Romero venha começar mais à esquerda, mas eu não vejo o menor problema, ele tá na dele também, e durante o jogo dinâmicas podem se alterar, né? Em algum momento o Gerson pela direita, o Romero pela esquerda, mas tem que seguir, tem que começar o jogo amanhã. E então Romero com Gerson, Matheus Pereira com camisa 10, a gente já fala muito aqui dessa questão de falta até um substituto, e enfim, até agora ele tem acusado talvez um cansaço na reta final do jogo. A gente vê o Matheus Pereira já batendo ali um cansaço para a reta final, mas até agora está suportando, né? Sim, o jogo em si. E nas pontas, alguma alteração? É o Christian pela esquerda e o Arroio na direita? Em relação ao último jogo, uma alteração que seria o Arroio, né? O Arroio entrando na vaga do Wanderson, ele que já é titular, tá à frente do Wanderson. Acredito que contra a Católica começou no banco pela questão física. E aí o Christian, desde o início, começando pela esquerda, me agrada demais, porque tem se sentido à vontade pelo lado esquerdo, né? Já, claro, tá muito adaptado em fazer o lado direito. Se for necessário, vai fazer novamente, mas hoje é um Christian que até para pisar na área, para finalizar, tá encontrando mais facilidade pelo lado esquerdo, né? Parece mais fácil para ele jogar para a perna direita, já que é um destro. Então, começaria com Arroio pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Christian. Outra sugestão, Valu? Não. Onde terminam as terras do Kaique e o cercado, pelo lado esquerdo, começam as terras do Christian. A perder de vista também, né? Impressionante. Nos jogos que o Cruzeiro... Até no jogo que o Cruzeiro foi goleado pelo São Paulo, ele ainda apareceu incomodando ali, né? Marcou um golzinho dentro da área, o vice-artilheiro, 6 gols, quase, né, Christian? Que sobra mais uma ali na cabeçada do Arroio na trave. Tá muito bem, se dedica, é sério no jogo. Claro, né? Às vezes não faz as coisas bem, principalmente dentro da área, mas fora dela é um cara que tá sempre tentando socorrer os companheiros, socorro ao Kaique, socorro aos volantes, enfim, é o Christian. E Arroio, né, assim, se alguém tinha alguma dúvida, né, até vi em jogos anteriores, começa com o Wanderson no lugar do Arroio. Acho que a fanfic do Wanderson ficou bem desanimada depois de ter visto camisa 94 entrar em ação, né, entre aspas, contra a Católica. Então, Arroio.
Bom, e para o ataque, até no central da toca, a Tainara Amaral, ela coloca o Neiser como um provável titular amanhã, por conta do Caio Jorge com poucos minutos de treinamento com os demais jogadores. Então, vou seguir a linha de raciocínio da Tainara para essa escalação do Campinho na nossa provável escalação, deixando o Neiser aí. Com esse detalhe, KJ e esse asterisco, essa possibilidade do KJ ser titular, vejamos essa condição ali do Arthur Jorge com o Caio e como está o próprio Caio Jorge também. Mas, se não for titular, provavelmente entra no decorrer da partida. O Neiser tem sido muitas vezes substituído, né? O próprio Chico da Costa tem entrado muitas vezes no segundo tempo e fica a opção ali do KJ. Neiser mais uma vez de titular e mais uma vez a expectativa dele aproveitar uma oportunidade. No jogo passado, por muito pouco ele não marca aquele gol de cabeça, né, Caio? Por muito pouco. Não acabou tendo um jogo tão favorável, né? Teve uma dificuldade para encontrar espaços, mas não faltou dedicação, teve essa bola na trave, teve uma jogada em que ele criou para o Christian finalizar, né? O Neiser tem essa capacidade também de criar jogadas. Tomara que amanhã possa aproveitar mais uma oportunidade, caso tenha, mas mesmo que não comece o jogo, é praticamente uma certeza que ele vai entrar ao decorrer da partida. O Cruzeiro tá precisando de mais gente que faça gols, que entregue números, nada melhor do que o Neiser, um atacante jogando como referência. Eu penso que até por uma coisa que o Valu pontuou muito bem, o Arthur Jorge tem um pouco mais de tranquilidade para iniciar com o Neiser do que, por exemplo, para iniciar com outro volante que não seja o Lucas Romero, né? Justamente porque o Neiser já deu mostras de que pode ser uma alternativa interessante ao Caio Jorge. Não vai entregar no mesmo nível, mas vai agregar ao ataque de alguma maneira. Mas espero minutos para o Caio amanhã. Espero que possa ter aí alguma minutagem na segunda etapa, porque é importante, né, para ganhar ritmo e aí futuramente, de forma muito natural, ele retornando ao time titular. Tá, então, provável escalação, a gente entendendo dessas possibilidades: o Otávio no gol, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Romero, Gerson, Arroio, Matheus Pereira, Christian e o Neiser Vidia Real. E amanhã, você sabe, a partir das 5h30 da tarde, né, Valu? 18h30. 18h30. Não antecipa não, né? 18h30, tá bom. A não ser que aconteça uma mudança repentina na escala, vou até conferir o Canva. 18h30, ao vivo aqui na Samuca TV, o dia de jogo KTO, às 8h30, bola rolando, você já sabe, pelo menos 2 horas de pré-jogo por aqui. E aqui também, aquela apuração da Samuca TV, você sabe sempre a escalação do Cruzeiro, a provável escalação de maneira antecipada. Gostou desse corte, né? Então já deixa o like, se inscreve aqui na Samuca TV, acompanhe os conteúdos diários, as lives, né? Tem 11 da manhã e 19 horas e todos os vídeos aqui do Samuel também, as quentes do dia. Segue tudo aqui na Samuca TV e Central da Toca.